Olá, meus amigos e minhas amigas, Alex aqui pelo Manda Resumos. Hoje vamos falar de direito administrativo, entidade da administração indireta, tá? Um assunto que cai bastante nos concursos públicos. Vamos lá. Então, primeira coisa, você tem que saber o que é administração direta e indireta, né? E onde é que está essa definição, tá? Então, o que é isso, administração indireta? São um conjunto de entidades, né, de pessoas jurídicas que são criadas para descentralizar as atividades administrativas, ampliando eficiência e especialização, tá? E qual é a base legal disso? Tem um artigo lá, o artigo 37, no inciso 19, está bem específico lá, tá? Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, tá? Cabendo a lei complementar, neste último caso, ou seja, só para a fundação, definir as áreas de atuação das fundações, tá? Então a gente tem que saber a diferença entre a admissão direta e a indireta, tá? Você sabe a diferença disso? Então, o que é a admissão direta, né? Direta é o governo, né? Então a admissão direta é como se fosse o governo. São os órgãos que integram, né, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. E eles não possuem personalidade jurídica, eles não são uma empresa, né, não são uma entidade, não tem personalidade jurídica. Eles usam a personalidade política, né, do órgão que ele pertence, da União, né, do governo federal, do Estado, do governo estadual, do Distrito Federal e dos municípios, tá? E são criados por lei os órgãos que fazem parte da missão direta, né, geralmente são os ministérios, as secretarias, e ele não tem autonomia administrativa ou patrimonial, tá? Como eu falei, os ministérios na União, Secretaria do Estado no governo estadual, prefeituras e secretarias municipais nos municípios. Então eles executam as atividades administrativas do Estado e eles criam órgãos, né, para a administração indireta para poder especializar essas atividades. Então, a indireta é formada por entidades que têm personalidade jurídica, tá, e são criadas para executar aquelas atividades de forma descentralizada. Tá? Então, todos eles têm personalidade jurídica própria, seja direito privado ou direito público. Tá? E as autarquias são criadas por leis, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são autorizadas por leis. Tá? Então, a gente tem a autarquia sendo criada por lei, né, as fundações públicas e o resto, né, empresas públicas e sociedades de economia mista autorizadas à sua criação. Então, o INSS é um exemplo de autarquia, Fundação Pública Fiocruz, Empresa Pública Correios, Sociedade de Economia Mista, Petrobras, ou seja, na sociedade de economia mista, como o nome diz, economia mista, os donos, ele é dividido ali, uma parte das ações é do poder público, né, de um órgão, né, da União, do Estado, do município, e o resto é de parceiros privados, né, a Petrobras, por exemplo, está na bolsa, inclusive você pode comprar uma ação da Petrobras, tá? Então, a gente tem alguns tipos de entidades, né? Como a gente falou, temos as autarquias, as fundações públicas, elas são mais parecidas, porque elas parecem mais o Estado, né? Então, a autarquia é direito público, sempre direito público, são criadas por leis, têm patrimônio próprio e têm prerrogativas de fazenda pública, tá? Então, as autarquias, elas funcionam como se fosse o poder público, elas são o que tem mais próximo do poder público, elas têm vantagens, por exemplo, como imunidade tributária, né? Para não ter que pagar imposto para o Estado ou para a União, por exemplo. E temos algumas especiais que são as reguladoras, né? As agências reguladoras são autarquias especiais, tá? As fundações públicas já elas podem ser de direito público ou de direito privado, então lembrando, autarquia é sempre direito público. As fundações, podem existir fundações de direito privado, tá? E as fundações têm uma diferença. A fundação pública, ela é a única que a sua área de atuação vai ter que ser definida por uma lei complementar. E a lei complementar, diferente da lei ordinária, ela tem um trâmite um pouquinho mais complicado lá no Congresso. Tá? Então, Fiocruz é uma fundação pública e a FUNPRESP, por exemplo, que é uma fundação que rege a previdência privada dos servidores públicos, desde a última reforma, é uma fundação privada. Tá? Então, a diferença da fundação pública para a autarquia é esse segredinho aí da lei complementar. Lembra disso, porque isso cai em muitas questões. Empresas públicas, elas têm direito privado, então a empresa pública é sempre direito privado, e o capital dela é 100% público. Então, o governo do Estado é dono de uma empresa pública, o governo federal é dono de uma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica, como um único sócio. Tá? E a sociedade de economia mista é diferente. Ela também é direito privado, mas ela tem um capital misto. Então, a maior parte da votação dela, das ações, é do governo federal ou do governo estadual. Tá? Então, por exemplo, a Sabesp era uma empresa, a sociedade de economia mista, onde o maior dono, o maior acionista era o governo do Estado de São Paulo, e agora ela não é mais, né? Ela abriu o capital, né? Ela foi privatizada, então ela não é mais uma sociedade de economia mista. Com isso, ela perde algumas vantagens lá no governo no Estado, né, de São Paulo, tá? Mas ela não é mais isso. Mas a Petrobras, por exemplo, o Banco do Brasil, os maiores acionistas é o governo federal. Tá? E a subsidiária, então é um segredinho aqui, então temos a sociedade de economia mista ou as empresas públicas, e elas podem ter uma subsidiária, né, algo mais específico,
para desempenhar atividades específicas ligadas àquela atividade principal da empresa-mãe. Então, tem sido criadas subsidiárias nos últimos anos para especializar mais, né, o trabalho. Tipo, o Petrobras, por exemplo, criou uma empresa específica para cuidar do pré-sal, uma empresa específica para cuidar da área de transporte, por exemplo. E as subsidiárias dependem de autorização legislativa em cada caso para criar uma subsidiária. Então, elas não podem ser criadas do nada, também precisa de uma autorização do Congresso, da Assembleia Legislativa, para serem criadas. Beleza? Então, qual é o comparativo entre as criações? A autarquia é o único que é criada por lei específica. As empresas públicas, o SEM, a Sociedade de Economia Mista e as fundações de direito privado são autorizadas por lei específica. Todas elas têm patrimônio próprio. Tá? E o que cai na prova? Patrimônio próprio, se elas têm ou não, todas têm patrimônio próprio. Lei complementar só para fundação. Tá? E poder de polícia só para pessoa jurídica de direito público. Né? Poder de polícia é você poder fiscalizar, você poder aplicar multas, você poder fechar, por exemplo, alguma coisa. Tá? E tem que tomar cuidado com a diferença entre a empresa subsidiária e a estatal mãe. Tá? E a agência executiva é diferente, tá, de ter uma nova pessoa jurídica. Tá? Ela tem a mesma pessoa jurídica da mãe. Ok? Então temos essa tabela aqui, consolidando tudo isso que a gente falou, né? Autarquia, direito público, fundação privada, direito privado, criada por lei só autarquia, o demais tudo é autorizada, né, a sua criação, tá? Todas sem patrimônio público, alguns exemplos aqui, dê uma olhada nessa tabela se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Então as dicas finais, todas têm personalidade jurídica e patrimônio próprio, só autarquia e fundação pública de direito público são criadas diretamente por lei, o resto é apenas autorizado, como falei, e a lei complementar é para definir áreas de atuação somente das fundações. Vamos resolver algumas questões aqui. Se você quer aprender um pouco mais de direito administrativo, constitucional, tecnologia da informação, não esqueça de seguir aqui esse canal e assistir aos nossos vídeos. Primeira questão, empresa pública e sociedade de economia mista, quer saber qual delas que está correta, né? Vou começar pela letra E. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito público ou privado, criada por 2 ou mais entes federativos. Errada, a sociedade de economia mista geralmente é um único ente federativo, né? Governo federal ou governo estadual. Empresa pública é direito público com inteiramente privado, né? Capital inteiramente privado. Errado, tá? O capital da empresa pública é inteiramente público. Letra C. Fundação instituída pelo poder público caracteriza-se por ser um patrimônio exclusivamente público e ter personalidade jurídica de direito público, atribuída por lei para consecução de fins públicos. Tá, a fundação, o erro aqui é falar que é atribuída por lei, tá? Precisaria falar que é uma lei complementar. E a fundação pública, a fundação ela não é exclusivamente público, tá? Ela pode ter patrimônio privado também. Letra B, empresa subsidiária é pessoa jurídica de direito público, cujo controle direto é exercido pela União. Errado, porque empresa subsidiária, geralmente ela é de direito privado, né? Porque ela vem ou da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Então ela não é de direito público, é direito privado. Restando como correta a letra A, autarquia, que são pessoas jurídicas de direito público, que significa que tem praticamente as mesmas prerrogativas e obrigações da administração direta. Então, geralmente é uma autarquia que vai ter lá poder de polícia, né, de fiscalizar e coisas do tipo. Essa aqui é letra A e a autarquia também ela é criada por lei, lembre-se disso. Segunda questão, também do CESP, da Polícia Federal, 2025, para o cargo de administrador. Como a instituição de empresa pública depende de autorização por lei específica, não há necessidade de novo ato legislativo para a criação de subsidiária. Então, como é que eu tinha falado, né? A sociedade de economia mista e a empresa pública, as duas elas podem ter uma subsidiária. Tá? E a subsidiária ela não pode ser criada automaticamente. Você precisa de uma nova autorização legislativa para criar a subsidiária. Tá? Então, essa aqui está errada. Não se pode sair criando essas coisas assim de qualquer jeito. Vamos ver agora aqui a nossa última questão, analista do Tesouro Estadual, Cefaz do Piauí, banca da FCC. Então, a pretensão de criar uma pessoa jurídica de direito público com atribuições de formular, executar e disciplinar a política pública ambiental em um estado da federação, podendo ainda exercer fiscalização e autuação de infrações. Tá? Então, como eu já falei, esse tipo de atuação mais estatal, né, com poder de polícia, com fiscalização, isso é típico de uma autarquia. Então, a gente vai ter que procurar aqui uma autarquia, se tiver mais de uma alternativa que fale de autarquia, ver algum erro, né, que vai induzir a gente ao erro. Então, letra A, poderá ser instituída uma fundação, única espécie de pessoa jurídica, errado, já elimina. Letra B, poderá ser criada por lei uma fundação autárquica. Isso aqui já me deixou, né, meio em dúvida. Fundação autárquica mantendo-se o controle acionário sob a titularidade do ente federado. Então, não é fundação autárquica, né? É só autarquia, tá? Cuidado com isso aqui. Letra C,
será necessário a adição de lei para a criação, ou seja, vai precisar de uma lei, para criar e disciplinar o escopo institucional do ente, cuja natureza jurídica é de autarquia. Então, letra C tem tudo para ser o nosso gabarito. Letra D. Poderá ser escolhido entre uma autarquia de fiscalização e uma empresa pública. Não. Empresa pública não pode ter esse papel estatal de fiscalizar, disciplinar, aplicar infrações. D, errada. Letra E. Deverá ser encaminhada pelo Executivo uma proposta de edição de lei para a criação de uma sociedade de economia mista? Também não. Sociedade de economia mista não pode fazer esse papel. Sociedade de economia mista para explorar algum serviço, explorar algum mercado. Então a gente fica com a letra C, que é o nosso gabarito. Lembrando que a autarquia é esse ente que tem essa atuação mais estatal, né, com o poder de polícia, de fiscalizar. Beleza? E é isso aí. Ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado e assinem o canal e até a próxima.